Olá, turma! Quinta-feira, final de semana se aproximando e a gente aproximando do final da matéria de regime de bens. Nós tínhamos falado na aula passada sobre os regimes de comunhão universal e comunhão parcial de bens, e na aula de hoje a gente fala um pouquinho sobre o regime de separação de bens e sobre o regime de participação final nos aquestos. Eu vou começar falando um pouco sobre o regime de separação de bens, que está previsto em alguns artigos do Código Civil. Anotem aí. O primeiro deles é o artigo 1641, e o segundo e terceiro, 1687 e 88, também do nosso Código Civil. Nesse regime, seja por imposição legal ou por convenção entre os cônjuges, o patrimônio de cada um deles fica muito bem delimitado. Cada cônjuge permanecerá com a propriedade e com a administração exclusiva de seus bens. Nesse sentido, todos os bens eles são bens próprios, porque o casal não vai amealhar patrimônio comum. Ok? Exatamente por isso eu coloquei para vocês no documento de Word, que é o regime em que, por imposição legal ou convenção entre os bens permanecerão sobre propriedade e administração e fruição exclusiva de cada um dos cônjuges. E aí, justamente por causa disso, esses cônjuges poderão alienar ou gravar com ônus real livremente esses imóveis, dispensando-se a outorga uxória, que é um instituto que a gente já viu na aula anterior. Ok? Então, abram, por favor, o código de vocês no artigo 1687, cuja redação é a seguinte. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Nós temos, dentro do regime de separação de bens, uma divisão. Regime de separação legal ou obrigatória de bens e o regime de separação voluntária ou convencional de bens. Anotem aí que o regime de separação legal ou obrigatória está previsto lá no artigo 1641, que é o primeiro que eu mencionei aqui para vocês. Esse artigo, ele vai falar para nós algumas situações em que esse regime, ele é obrigatório aos nubentes. São 3 hipóteses. Primeiro, é obrigatório o regime de separação de bens para as pessoas que contraírem matrimônio com inobservância das causas suspensivas. Lembrem-se das causas suspensivas previstas no artigo 1523 do nosso Código Civil? Não devem casar. E aí, portanto, se essas pessoas que não deveriam se casar se casam, o casamento ele não é nulo, ele não é anulável. A sanção que existe é a imposição do regime de separação de bens. A outra hipótese prevista no artigo 1641 é para todas as pessoas que têm mais de 70 anos. As pessoas com mais de 70 anos devem se casar no regime de separação obrigatória de bens. Antes, olha essa curiosidade, o critério etário era 60 anos e esse critério ele foi alterado recentemente para 70 anos. Trata-se, gente, de uma estipulação que provoca muitas discussões, porque afinal a gente sabe que a expectativa de vida ela está cada vez maior e que as pessoas com mais de 70 anos elas estão no mercado de trabalho, elas continuam trabalhando, elas continuam produzindo, elas pagam seus impostos, mas elas, apesar disso, encontram essa inflexibilidade legal, vamos dizer assim. Elas têm capacidade, né? A gente tem, inclusive, uma presunção de capacidade graças ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas elas não podem optar pelo regime de bens que elas desejam se casar. Elas têm que se casar no regime de separação obrigatória de bens. E a terceira hipótese, prevista no 1641, é para todos aqueles que dependerem de suprimento judicial para se casar. É o caso, por exemplo, dos menores de idade que não têm autorização dos pais ou do representante legal. Então, pelo 1641, regime de separação legal ou obrigatória de bens. 3 as hipóteses. Para todos aqueles que se casarem com inobservância de uma causa suspensiva, para todos aqueles que têm mais de 70 anos e para aqueles que dependerem de autorização judicial, de suprimento judicial para casar. Ok?
Então, nesses casos, esses cônjuges, eles não podem escolher por outro regime que não o da separação de bens. E, às vezes, trabalhar um pouco com essa ideia nos parece um pouco injusto, né? Porque imagine, por exemplo, duas pessoas que se casam no regime de separação de bens porque dependiam de uma autorização judicial para se casar. E elas constituem patrimônio. Existe uma solidariedade familiar muito grande ali dentro. Um deles trabalha, o outro se dedica às atividades domésticas, ou ambos estão no mercado de trabalho e cada um está recebendo um valor diferente, contribuindo de formas diferentes para o sustento da família. Mas quando a gente se depara com o fim da sociedade conjugal, com a dissolução da sociedade conjugal, não haveria que se falar em partilha de bens, porque não haveria meação. Então, na tentativa de corrigir, digamos assim, essa injustiça que é perpetrada por um dispositivo legal, o STF editou uma súmula, ok? É a súmula, anotem aí no caderno de vocês, 377, cuja redação é a seguinte: no regime de separação legal ou obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. E aí vocês vão falar assim, peraí. Mas no regime em que comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, esse regime é o regime de comunhão parcial de bens. Pois bem, meus amigos, então nós tivemos aí essa confusão graças à súmula 377 do STF, ok? Via de regra, as pessoas nessas três situações que eu falei com vocês têm que se casar nesse regime, mas graças a uma súmula do STF, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento vão comunicar. Beleza? Muito bem. Agora eu saio do regime de separação obrigatória de bens e eu vou entrar com vocês no regime de separação convencional de bens. Nesse regime, o próprio nome indica para nós que existe uma convenção entre os cônjuges. Existe uma voluntariedade da parte deles que desejam, que optam por esse regime de bens. São pessoas que desejam que o patrimônio não se comunique. E como a gente está fugindo do regime supletivo, que é o regime da comunhão parcial de bens, o que deve acontecer então? Esses cônjuges que estão optando pelo regime de separação convencional de bens, eles devem fazer um pacto antinupcial, que, como eu já expliquei para vocês, é feito por meio de escritura pública. Ele será nulo se não for feito por meio de escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então, essas pessoas vão fazer um pacto antinupcial e, a partir de então, de forma imediata após a celebração, o regime de bens que vai ser adotado será esse, ok? Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação ao regime de separação de bens, tanto da separação legal quanto da separação convencional. Não deixem de fazer a leitura dos dispositivos legais, ok? Vamos passar então para o regime de participação final nos aquestos. O que significa esse regime? Como que ele pode ser conceituado? Regime de participação final nos aquestos previsto no artigo 1672 e seguintes do nosso Código Civil. É aquele em que, no decorrer da sociedade conjugal, cada cônjuge possui patrimônio próprio. O que ele for adquirindo no decorrer da sociedade conjugal será patrimônio próprio e assim ele poderá livremente administrar os seus bens. Acontece que, nesse regime, quando da dissolução da sociedade conjugal, os bens serão listados e serão partilhados, ou seja, nós vamos apurar os aquestos, nós vamos apurar o que foi adquirido na constância do casamento e nós vamos partilhar. Percebam que nesse regime, no decorrer da sociedade conjugal, nós vamos adotar disposições semelhantes ao do regime de separação de bens. E quando da dissolução da sociedade conjugal, nós vamos adotar disposições semelhantes ao regime de comunhão parcial de bens. Exatamente por isso, esse regime ele ficou conhecido como um regime misto. E há quem fala, inclusive, que se trata de um regime híbrido, ok? Mas aqui no Brasil, vocês devem estar se perguntando, quem é casado nesse regime? A gente conhece pouquíssimas pessoas casadas no regime de participação final nos aquestos, porque de fato é um regime pouco conhecido e pouco utilizado. Normalmente quem opta a se casar por esse regime são pessoas que desenvolvem atividade empresária e que desejam ter a livre administração do patrimônio.
Muito bem. Aqui a gente acaba os regimes e não se esqueçam sobre a possibilidade de criação de um regime de bens, chamado regime híbrido, aproveitando as disposições que melhor interessem aos cônjuges em relação aos demais regimes. Isso porque existe, como um dos princípios que eu falei para vocês na aula passada, a liberdade dos pactos antinupciais. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandarem aqui por e-mail ou por WhatsApp.